vencendo o medo. Você tem medo de alguma coisa? Não tem medo de nada. Não tem medo de nada. Será? Nós vamos meditar no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Todos nós temos medo de alguma coisa. Ainda que a gente nem às vezes perceba, né? Eu, há um tempo atrás, subi numa escada pequenininha para trocar a resistência do chuveiro. E eu sempre subi escadas altas, né? Nunca tive nenhum problema, andava em cima de muro, né? Me equilibrando, né? Vivia aquela vida de moleque de rua. E então a gente aprendeu a não ter tanto medo assim. E nesse dia eu fui displicente. Eu subi naquela escadinha e eu subi sem tomar a devida atenção. E eu levei um tombo. A hora que eu cheguei no último degrau, eu dei uma... E o piso do banheiro ali do box, né, é liso. E a escada, e eu bati a cabeça, quebrei o toalheiro lá, o porta-toalha, quebrei o porta-papel higiênico, fiz um maior estrago. Bati a cabeça na parede, mas foi um tombo feio. E a partir daí, eu fiquei com um pouco de medo. Confesso que eu subo escada e eu subo com todo cuidado. Eu fiquei meio medroso, viu, Toninho? Porque o tombo foi feio. Minhas costas ficou doendo durante um bom tempo. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, verso 15, diz assim: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Só esse versículo por enquanto, e deixe marcado aí, onde você abriu a sua Bíblia. Vamos orar? Você que está em casa, oremos juntos em nome de Jesus. Pai santo e bondoso, queremos, Pai, apresentar diante do Teu altar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, e pedir para que o Senhor fale profundamente a nós nesta manhã. Tira os bloqueios, os impedimentos do caminho para que a Tua palavra chegue ao nosso coração. Ó Deus eterno, é no Teu nome precioso que nós oramos, Pai, e dedicamos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus eu repreendo o maligno e ordeno que saia do caminho, saia todo o mal que você queira colocar nesta transmissão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que o Santo Espírito de Deus possa me ungir nessa manhã, para a glória e louvor do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Se você não estiver na sua casa, estiver em algum outro lugar, pare o que está fazendo, preste atenção nessa mensagem. Vencendo o medo. Ultimamente nós temos visto a grande maioria das pessoas andar nervosa, irritada, ansiosa, preocupada. E além desse momento de pandemia, né, do coronavírus, e estamos estamos com a luz vermelha acesa, né? Ontem até fiquei um pouco assustado de ver tantos lugares fechados. Eu precisei dar uma saída e muitos lugares, todos, né? Alguma exceção ou outra. Mas não é só isso.
as estatísticas dizem que também a criminalidade tem aumentado. Tem aumentado as mortes, os homicídios, os roubos e assaltos, e tudo mais de ruim que a gente sabe. E as autoridades fazem o quê? Parece que as autoridades estão mais perdidas do que nós, muitas vezes, que deveríamos estar sendo protegidos por elas. Infelizmente, elas caem em contradições, um fala uma coisa, outro fala outra. E, diante de todo esse quadro, qual é o sentimento que nós carregamos em nosso coração? É um sentimento de medo, de incapacidade, de pânico às vezes, e a gente não tem pessoas que eu conheço que não têm nem muita disposição em sair de casa. E a palavra medo, ela é proveniente da palavra phobos, no grego, de onde surge o termo fobia. Sabemos que o medo produz uma série de reações psíquicas e físicas, tais como ficarmos apreensivos ou perdermos o controle de situações simples, traz confusão mental, traz tristeza, nos leva à depressão, problemas estomacais como oh meu Deus, gastrite, não. A Márcia que fala essa palavra aí, ó, fica na mente, tá vendo? Gastrite. Aí a gente de tanto falar, né? Aí, tá vendo? Culpa sua. Ai, meu Deus. Mas traz isso e traz outros problemas, infelizmente. Inclusive até problemas do coração. Né? A gente fica com o coração acelerado e a gente vai ficando, enfim, suor nas mãos, né? E nós podemos inclusive ter medo de coisas ou situações que aparentemente não oferecem nenhum perigo real. A gente pode sim. Por quê? Porque muitas vezes a gente não se encontra bem. Interiormente a gente precisa de um milagre de Deus. E na Bíblia nós encontramos muitos relatos de pessoas que passaram por períodos de medo. Então não se sinta constrangido, não se sinta o único ou a única, não se sinta acuado. Há muitos personagens bíblicos que revelaram passar por períodos de medo. Por conta de situações, muitas vezes que aparentemente não ofereciam nenhum perigo real. Aqui na Bíblia nós lemos o versículo que está lá em 2 Crônicas. Aqui no capítulo 20 a gente encontra a história de um rei que passou por sérias dificuldades e quando ele soube que o inimigo se aproximava, ele teve medo. E por quê? Porque eram muitos. Não era pouca gente, era muita gente. E o que fazer quando são muitos os adversários? Quais são as atitudes, quais são as estratégias, ou qual é a decisão que nós devemos tomar quando surgem inimigos, e muitas vezes inimigos invisíveis que a gente não vê? O que fazer? Você permite que o medo invada o seu interior e tome você por completo ao ponto de te levar ao pânico, a um isolamento?
Aqui nós veremos alguns passos nesta manhã que levaram aquele rei e o seu povo a serem livres do medo. Quando o medo bater à sua porta, a primeira coisa que você deve fazer é o que fez esse rei. Ele buscou ao Senhor. 1 de Crônicas, capítulo 20, versículo 1 até o 3. Depois disso, os filhos de Moabe, numa outra versão diz os moabitas, e os filhos de Amon, ou os amonitas, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá era o rei de Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo Judá. Até aqui. Por ser uma reação normal de todo ser humano, na verdade o medo é um tipo de defesa também, né? É um tipo de defesa. E não foi diferente com o rei de Judá. Só quero deixar aqui um parênteses de que esse rei foi um dos melhores e mais piedosos reis de Judá. Inclusive ele fundou uma obra missionária de educação religiosa que trouxe um avivamento para o povo. A gente encontra essa história ou essa informação 3 capítulos atrás, em 2 Crônicas 17, do verso 7 até o 9. Mas mesmo sendo um homem piedoso, ele teve medo. Mesmo sendo um homem que procurava andar em obediência ao Senhor, ele teve medo. Queridos, toda vez que nós nos sentimos ameaçados ou em perigo, nós reagimos com medo. Agora, quando a ameaça vai embora, naturalmente, o medo também deve sumir. E se não some, se não desaparece, precisamos continuar buscando a Deus, buscando uma direção, buscando uma orientação, procurando um caminho para se livrar desse medo. Porque certamente Deus nos ajudará. O profeta Elias, entre muitos que tiveram medo, após uma grande obra que Deus fez, um grande feito, uma grande realização que Deus operou em seu favor e favor do povo, ou do remanescente de Israel, ele teve medo de uma simples mulher, de um simples ser humano ali. Uma mulher, que sabemos que foi Jezabel, ela o ameaçou e ele teve medo, ele fugiu. Mas o Senhor o socorreu. O Senhor enviou um anjo e ele foi liberto daquele medo, ele foi restaurado, ele até entrou em depressão, ele quis a morte, ele foi alguém que passou pelos estágios que muitos de nós já passamos, estamos passando, ou quem sabe em algum momento nós iremos passar na vida. Qual tem sido o seu medo? Qual tem sido o seu medo? É interessante que quando o culto aqui é presencial, a gente tem a oportunidade de olhar nos olhos de cada um, quando a gente faz algumas perguntas. E quando nós olhamos nos olhos de cada um, nós percebemos algumas expressões. E mesmo às vezes, em algum momento que nós não estamos olhando nos olhos, nós percebemos que os irmãos respondem.
É interessante. Por isso que é legal, é importante o culto presencial, estarmos juntos. Óbvio que na medida do possível, né? Qual tem sido o seu medo? Boa pergunta, né? Qual tem sido o seu medo? Medo do desconhecido? Medo do passado? Medo de assumir responsabilidades? Medo de ficar doente, de pegar o coronavírus? Medo de ficar internado num hospital? Medo de morrer? Medo de envelhecer e não se casar? De ficar sozinho? Medo do desemprego? Medo da velhice por si só, mesmo que você sabe que terá pessoas perto de você, mas você tem medo de envelhecer. Qual é o seu medo? Ou qual tem sido o seu medo? O Salmo 71 diz assim: o Senhor não irá nos desamparar quando vierem as cãs. As cãs são os cabelos brancos, né? Os cabelos cor de neve. Acho tão bonito uma pessoa de cabelos brancos, né? Ela chega num momento bonito, eu considero bonito da vida, sempre considerei. É uma pessoa vitoriosa. O Senhor não desampara essas pessoas. Por isso que nós precisamos buscar ao Senhor. Aleluia. Você tem medo de dirigir? Tem medo de ter filhos? Tem medo de altura, como eu falei no início? Tem medo de água? De mergulhar num lago, numa piscina, num rio? Até de tomar banho? Tem gente que não fecha os olhos. Medo de se afogar debaixo do chuveiro, né? Mas tem gente que tem. Medo do fim do mundo. Medo de guerra. Medo dos filhos se envolverem em problemas ou pegarem caminhos errados. Medo da possibilidade de um divórcio, para quem é casado. Medo de casar errado, de encontrar uma pessoa e achar que ela é a pessoa perfeita, a pessoa certa que Deus mandou. E você ter a dúvida ou o medo de que aquilo não é de Deus. Aquela situação. É por isso que precisamos buscar ao Senhor. E esse primeiro tópico fala sobre buscar ao Senhor. O rei Josafá se pôs a buscar ao Senhor. A lista de medos vai longe, né, Guigo? Vai longe, muito longe. E eu não posso deixar de falar sobre o medo da morte. Você que é cristão tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Se você é cristão, você não deveria ter o medo da morte, sabia? Porque na verdade a morte é uma grande vitória para nós. A morte, na verdade, tem gente que não gosta nem de falar nesse nome, né? Sai para lá, sai. Não, vamos mudar de assunto? Não é? Vamos mudar de assunto. Mas a morte, eu penso não, olhando para a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele considerava dessa forma. É como um corredor, um atleta, e ele, na corrida da vida, ele correndo, um maratonista, imagine um maratonista. E a morte é como se ele cruzasse a linha de chegada. Já viram, né, os corredores lá da São Silvestre, quando arrebenta aquela fita? E depois ele recebe o quê? Ele recebe os louros, né, a coroa, né, ele recebe o prêmio, a recompensa. A morte é isso. É individualmente cada um de nós cruzar em primeiro lugar a linha de chegada. Você vai receber o prêmio.
a coroa que o Senhor tem preparado para nós. É isso. Você tem medo da morte? E sem contar as maravilhas que nós iremos encontrar lá. Não haverá mais dores, não haverá mais morte, não haverá mais medos, não haverá mais tudo que há de ruim nessa vida que existe, que a gente experimenta aqui, nós não encontraremos lá. Por que então ter medo da morte? Se em Cristo nós temos a certeza de que somos herdeiros da vida eterna com Ele. Amém, amados? Aleluia! Glória a Deus, Guigo, glória a Deus, que coisa tremenda. O rei Josafá decidiu buscar ao Senhor, ele decidiu pedir socorro ao Senhor. O profeta Isaías, ele usa também essa expressão, no capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achar, porque pode ser que chegue um momento em que a gente não tenha mais as mesmas condições ou a mesma capacidade para buscar ao nosso Deus. Eu estava vendo um vídeo essa semana eu não lembro qual é o país, não é Paquistão, me deu um branco agora, é lá naquela região da Síria ali, onde o Islã predomina e os cristãos são terrivelmente perseguidos e muitas vezes são martirizados. Nesse vídeo, eu vi uma enfermeira que trabalha num hospital e ela é cristã. E ela, sem perceber, ela estava trabalhando e cantando um louvor, cantando um hino. E de repente uma outra enfermeira que é muçulmana ouviu ela cantar e já logo chamou outras pessoas ali do hospital, da sessão, e já prenderam ela e começaram a bater. E alguém filmou com o celular ela sofrendo agressões terríveis, só porque estava cantando um louvor. E muitas vezes nós ouvimos tantas músicas desse mundo, nós ouvimos de tudo nesse mundo, mas nós não paramos para ouvir ou para cantar louvores que glorificam e exaltam ao Senhor, a fim de que nós possamos estar mais afinados com Ele, mais perto dEle. A gente gosta de ouvir músicas, que não é errado nós ouvirmos boas músicas, não. Existem boas músicas seculares com letras, né? Até poesias bonitas, até músicas muito bem compostas. Mas se eu nunca dou espaço para as coisas de Deus, alguma coisa está errada comigo. Ou se eu ouço mais aquilo que é secular do que aquilo que é espiritual, eu também preciso me situar. Amém, amados? Até porque tem aqueles que falam assim, mas não tem nada que presta. Se a gente garimpar, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Tem muito lixo, mas tem muita coisa boa também. A gente canta aqui músicas que glorificam ao Senhor, que nos levam para perto dEle. Aleluia. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto você está com a cabeça boa, enquanto você pode, enquanto você é livre. Eles naquele lugar lá gostariam de ser livres, mas eles não são. Lá no Oriente Médio. Salmo 145, 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Quando nós buscamos a Deus, quando nós invocamos o seu nome, quando nós clamamos por Ele, quando nós reconhecemos que precisamos dEle, Ele vem em nosso encontro, Ele vem em nosso favor, Ele vem nos ajudar. Mas Josafá não apenas buscou ao Senhor, mais do que isso, lemos aqui que ele proclamou um jejum ao Senhor. Ele apregoou ou proclamou um jejum em todo o reino de Judá.
Aqui ele viu que a situação exigia algo mais além de orar, além de buscar em oração e comunhão com o nosso Deus. E há situações em nossas vidas que exigem sacrifícios pessoais. E Deus talvez tenha falado isso ao seu coração. Mas tem algo que prende, será que não? Por exemplo, tem pessoas que têm medo de jejuar porque acham que vão desmaiar de fome, ou que vão morrer de dor de cabeça, ou acham que vai dar aquela fraqueza e ela não vai conseguir realizar o trabalho que ela faz todos os dias de uma forma mais eficiente. Amados, se você está com medo de jejuar, ou se você tem algum tipo de problema, é claro, eu estou aqui colocando aqueles que podem realmente, porque tem gente que não dá, toma remédios, né, ou estão numa condição de saúde que não é favorável, enfim. Mas o jejum é uma prática espiritual, é uma disciplina espiritual muito importante para o povo de Deus, muito importante. Principalmente em momentos em que nós precisamos de estarmos mais perto de Deus, em momentos de decisão, em momentos de terrível luta, de grandes lutas. E se você não pode jejuar um período de horas sem comer, separe um período de jejum de algo que você gosta de comer, por exemplo, como fez o Daniel, né? O jejum de Daniel, por exemplo. É um jejum agradável a Deus também. O rei Josafá, ele não fugiu, ele não ficou murmurando, ele não se fechou no seu quarto, mas colocou as suas dificuldades pessoais de lado e buscou ao Senhor, confiou nele e levou todo o povo de Judá a jejuar com ele. O jejum, eu só quero finalizar essa parte aqui, ele deve ter o propósito de esvaziar o nosso interior das coisas que não agradam a Deus, das tentações, dos males, das concupiscências, dos desejos malignos, esvaziar o nosso interior de tudo aquilo que é mundano, para que venhamos a ser cheios do Espírito de Deus. O jejum, ele precisa ter isso. O jejum é ter fome de Deus. É sermos saciados por Deus, pela presença de Deus. Porque é dele que vem a sua manifestação gloriosa que renova e que nos enche de vida. O jejum deve ser um exercício espiritual que glorifica ao Senhor. E quanto mais nós o buscamos, mais nos aproximamos dele, mais nós estaremos com as nossas motivações alinhadas com as dele, mais sensíveis estaremos à sua voz. E mais louvor e glória você entregará a ele tão somente. Aleluia. Amém, queridos? Enquanto vocês são jovens, principalmente os jovens, eu falo aqui com os jovens, tenha a prática de jejum. Desde o início da minha conversão, eu adquiri essa prática de jejuar. E o meu corpo foi se adaptando. E hoje, ainda hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema de jejuar. Eu não tenho. Porque o meu organismo se adaptou, o meu corpo se adaptou. Então, enquanto você é jovem, adquire essa prática. Vai te fazer muito bem. E não é para fazer regime não, viu? Espera aí, não confunda as coisas, né? Jejum não é regime. Jejum é fome de Deus. Aleluia. Mas ainda é tempo, se você tem vontade de se achegar a Deus.
É dessa forma que nós aquietamos o nosso coração. Muitas vezes, que está atribulado ou com muitos medos e incertezas da vida. Agora, é interessante que Josafá, ele chamou o povo, ele buscou a Deus, ele jejuou, mas ele não fez isso sozinho. Olha o versículo 4. Judá se congregou, ou se reuniu com o povo, para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Vieram pessoas, homens, mulheres, de todos os lugares da terra, para buscar a presença de Deus. Porque juntos nós somos melhores. Porque o corpo de Cristo, quando reunido, ele se torna mais forte. Aprendemos aqui que quando o adversário é poderoso, ou quando o problema é grande demais e nos faz acuar, ou nos quer levar para trás, o que não podemos fazer é deixar de nos reunirmos como igreja. Amém, queridos? Não podemos. O problema que nós estamos passando nesse momento é um problema muito grave e ele é grandioso, mas não pode ser algo que nos leva a recuar, que nos leva a ficar confinados o tempo todo. Eu estava conversando com um irmão esses dias e a conversa não foi diferente das que eu já tinha tido com outros irmãos alguns tempos atrás. A frequência às igrejas caíram bastante. Inclusive, a frequência daqueles que estão em casa assistindo. Porque as pessoas não têm mais tempo para parar. Quando está fazendo... Essa hora, por exemplo, agora são 10h40 da manhã. Tem muita gente dormindo. Tem muita gente que está tomando um banho. Tem muita gente que está acordando agora. Tem muita gente que está fazendo inúmeras outras coisas, menos assistindo a essa mensagem. E tem muita gente que vai assistir depois. Beleza, tudo bem. Não tem problema assistir depois. Sabe qual é a grande questão aqui? É que as pessoas começam a adotar um modo de vida diferente. Começam a adotar hábitos diferentes. E depois, para se reverter, para mudar esses hábitos, não é tão fácil, não é do dia para a noite, não é tão simples. E voltar a acordar de manhã para ir à igreja, depois que esse período de isolamento encerrar, eu acredito que não serão todos, não. Digo isso também com relação a igrejas que têm outros cultos à noite, ou sei lá. Porque tem gente que tem usado o domingo à noite para fazer uma série de outras coisas. E depois para reverter esse hábito, é fácil? Não é. Hoje vou assistir o Fantástico. Né? O Domingo Espetacular. Né? Sei lá, qualquer outra coisa. Ou vou passear, vou ao shopping, né? Vou pegar uma telinha final de semana, né? Não é isso? As estatísticas dizem que após esse período de isolamento da pandemia, a quantidade de cristãos que não vão retornar aos cultos presenciais é algo absurdo. E aí você que nos vê e você que não tem estado atento a essa realidade, tome cuidado, para que você não se esfrie na fé. E a palavra de Deus diz que nós devemos congregar, nós devemos nos reunir, nós devemos estar juntos para termos a nossa fé renovada, alicerçada. A igreja é um lugar onde nós podemos servir uns aos outros.
A igreja é um lugar onde nós podemos desenvolver uma comunhão abençoada, onde muitas vezes o meu testemunho, numa simples conversa com alguém, pode fazer com que aquela pessoa tenha a sua fé renovada, pode levar aquela pessoa a ser curada, pode levar aquela pessoa a ter o seu ânimo restaurado, pode levar aquela pessoa a ter a sua alegria sendo devolvida novamente. Mas se eu fico em casa, como é que Deus vai me usar? Depois eu coloco um post lá nas redes sociais. Isso não é a mesma coisa do que estar junto, olhando dentro dos olhos, falando, conversando, tete a tete, não é a mesma coisa. Amém, amados? Aleluia. Não é a mesma coisa. Sozinhos, nós não podemos realizar muitas coisas, mas juntos nós podemos realizar grandes obras, grandes proezas, grandes maravilhas. Os membros do corpo humano não fazem nada separadamente, mas em conjunto fazem coisas que vão além da nossa compreensão. E assim é com a igreja do Senhor Jesus. Juntos, compartilhando e servindo ao reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas para que isso aconteça é necessário deixar o medo de lado. É preciso reconhecer que não somos tão fortes assim muitas vezes. Precisamos ser humildes diante do Senhor. Continuando na meditação de 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 10 até o 12. Vamos ler juntos? Agora, pois, primeiramente, vamos recapitular aqui. Primeiramente, o rei Josafá buscou ao Senhor. Amém? Ele juntou o povo e depois apregoou um jejum, né? Em nome de Jesus. Depois, ele juntou o povo, não apenas os que estavam próximos, mas os que estavam distantes. Ele convidou, ele chamou: venham povo, vamos nos reunir. E agora, a partir do verso 10, diz assim as Sagradas Escrituras: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão, que nos deste em herança. E o 12, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Até aqui, até o 12. Uma grande multidão veio contra o povo de Judá. Mas o povo, em sua humildade, reconheceu que era pequeno demais diante de um grande inimigo. E aqui eles declaram essa humildade quando afirmam: não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Queridos, muitas vezes é difícil reconhecer os nossos erros, é difícil reconhecer as nossas fraquezas, é difícil a gente dizer: olha, realmente eu sou falho, eu erro muitas vezes, é difícil, dói, em alguns momentos não é brincadeira, não é fácil. Identificar os erros dos outros é fácil, mas assumir os nossos erros não é tão simples assim. Reconhecer que a gente não é tão grande como achávamos. Mas a Bíblia diz lá
Primeira carta de Pedro. Pedro escreve de uma forma tremenda dizendo isso no capítulo 5, verso 5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. E humildade não é você andar externamente falando, né, com roupa simples. Humildade é aqui dentro, é por dentro, é no coração. Bem-aventurados os humildes, os mansos, bem-aventurados os limpos de coração. As bem-aventuranças. Precisamos reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Quando confiamos em Deus e entregamos em suas mãos o problema, é Ele que irá pelejar, é Ele que irá batalhar por nós. Por isso, eu pergunto a você, onde você tem colocado os seus olhos? Na grandeza do problema? Na sua capacidade? Onde você tem colocado os seus olhos? Em uma série de outras coisas, em pessoas, na sua experiência pessoal. O povo colocou os olhos deles no Senhor. Não tire os olhos de Deus por nada nesta vida, porque senão você vai perecer no meio do caminho. O inusitado acontece sem a gente esperar, né? Quando a gente acha que está tão bem, de uma hora para outra a gente pode não estar. Porém, se estivermos com os olhos no Senhor, poderemos passar por aquela situação de uma forma tranquila. Amém? Olha o versículo 15, a segunda parte, 2 Crônicas 20, verso 15, parte B. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O 16, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. E neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, ou não tenhas medo, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Até aqui. A maneira como o rei Josafá encarou a situação fez com que o exército de Deus operasse. Fez com que Deus, antes disso, usasse a vida do profeta para trazer uma resposta para o povo. Povo, a briga, a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Nós temos a parte que nos cabe a fazer? Sim, com certeza. Mas a maior parte da peleja, ou a grande parte, aquela que está longe dos nossos olhos, é só Deus que pode fazer. Só Deus e ninguém mais. Lembre-se que não há impossíveis para Deus. Não existem impossíveis. É por isso que a Bíblia diz que o nome do nosso Deus é Senhor dos Exércitos. Ele é poderoso para mudar a ordem natural das coisas.
Ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele é poderoso para curar, para libertar. Ele é poderoso para nos livrar dos inimigos. Ele é poderoso para curar os corações cheios de raízes de amargura e de ressentimentos e de tantos males que levam as pessoas ao poço mais profundo da dor e às vezes até da morte. O nosso Deus, que Deus maravilhoso é esse. Você ainda está com medo? O Senhor nos livra do medo. Não tenha medo, não desanime, não se assuste, porque o Senhor, o nosso Deus, está conosco. E lembre-se que se Ele não nos guardar neste período difícil que estamos vivendo, em vão nós iremos vigiar. O Salmo 127 fala isso. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela, né? A cidade. É o Senhor que nos guarda. Óbvio que temos que fazer a nossa parte. Precisamos ir ao mercado, precisamos fazer compras, precisamos sair, né? Precisamos fazer as coisas. Mas todos os dias eu digo, Senhor, aleluia, se o Senhor não me guardar, que adianta eu andar encharcado de álcool gel? Vai adiantar? Não vai adiantar. Jesus amado. Na maioria das vezes, nós não nos lembramos que é o Senhor que precisa pelejar por nós as nossas lutas. O grande problema é que nós não colocamos diante dele, Senhor, e dizemos assim, Senhor, não seja eu, mas seja o Senhor que vai agora diante de mim nesta peleja, nessa causa, nesse problema, nessa situação, nesse desafio que eu tenho. Esteja comigo, Senhor. Quando eu for subir essa escada, tem 3 degraus. Senhor, esteja comigo, porque eu posso levar uma queda e aí acaba tudo, não é? De uma esquina até a outra só que eu vou caminhar. Senhor, esteja comigo, porque é exatamente aí que pode acontecer alguma coisa. Sim ou não? Versículo, nós estamos já quase finalizando. Eu quero terminar dizendo que, na maioria das vezes, nós cantamos louvores ao Senhor após a conquista de uma vitória. Foi assim com o povo de Israel, depois que atravessou o Mar Vermelho, né? Onde Miriam profetizou e eles cantaram a vitória, né? E se alegraram e dançaram, né? E tocaram instrumentos. Agora, a grande questão, aliás, muita gente fala assim que esses louvores eles deveriam ter sido cantados antes de atravessar o mar, mas também não dava tempo, né? O exército inimigo já vinha com tudo, né, para cima. A questão é, nós louvamos e adoramos a Deus quando alcançamos vitórias, às vezes simples para uns, mas grandes para nós, né? Louvamos e adoramos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele fez? O que é que você me diz? Louvamos a Deus exatamente por quem Deus é ou pelo que Deus fez naquele momento? Mesmo que Deus não realize algo que nós tanto desejamos, assim ainda devemos louvar e adorar ao Senhor. Paulo e Silas não fizeram isso na prisão. Eles estavam presos e eles adoraram a Deus.
Eles não ficaram murmurando. Eles não ficaram reclamando. Mas eles glorificaram ao Senhor com cânticos e hinos de louvor. Será que nós podemos cantar louvores a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar? É uma pergunta. Será que podemos louvar a Deus mesmo estando em sérias dificuldades? Porque é muito fácil louvarmos a Deus nas bonanças, nos momentos de bonança da vida, né? Eu lembrei aqui daquela mulher no Afeganistão, lembrei. Uma enfermeira. Eu vou baixar esse vídeo e vou pôr depois para vocês verem, se vocês não viram. Louvando a Deus no trabalho. Um país onde é proibido ser cristão. E ela não percebeu, ela estava louvando baixinho, mas alguém ouviu. São lições preciosas para nós, né? Versículo 18, para a gente finalizar essa última parte. 2 Crônicas 20, 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. O 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, versículo 22, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram para ajudar e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha só. E o último, 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Até aqui. O rei Josafá colocou um grupo de cantores para irem à frente do exército, cantando louvores e adorando a Deus, louvando e exaltando ao Senhor. E naquele momento, Deus agiu sobrenaturalmente, confundindo os exércitos inimigos. Eles mesmos se mataram, uns contra os outros. E lemos aqui que sobraram somente cadáveres e, obviamente, os despojos, que depois o povo acabou tomando, e que era comum isso naquele tempo. E é interessante nós observarmos aqui, que depois disso eles continuaram louvando e adorando ao Senhor pela vitória que Ele havia dado ao povo. Eles continuaram glorificando, exaltando ao Senhor, eles não pararam, a alegria era muito grande, era algo contagiante. Eles não deixaram de exaltar ao Senhor. Muitas vezes acontece com a gente, sabe o quê? Nos alegramos com a vitória, né? Ontem teve a final lá do campeonato, e quantos se alegram, se extravasam, quantos cristãos agem de uma forma às vezes até fora do normal, mas não age com aquele mesmo contágio, com aquele mesmo vigor, né? com aquela mesma vontade, quando se trata de Deus.
de glorificar o nome dEle, de exaltá-lo, porque lá na cruz, Ele nos livrou da morte eterna. E isso não pode ser só na igreja, no culto, isso tem que ser sempre. Não é verdade, amados? Não é errado você vibrar, quem gosta do esporte, né, se alegrar quando ganha uma competição. Mas porque as coisas com Deus são num nível menor, muitas vezes, para muitos cristãos no mundo inteiro. Por quê? Qual é o valor que realmente a gente dá a Deus? E não quero nem continuar aqui, porque senão a gente vai longe, né? Quando nós temos uma vida que demonstra que somos dele e ele é nosso, uma vida que revela que o adoramos em espírito e em verdade, não apenas na reunião dos santos, mas fora daqui também. A gente vai descobrir que vamos nos tornar irresistíveis. As pessoas irão desejar o Deus que nós servimos. O inimigo vai sair do nosso caminho. Os muros, as dificuldades, elas vão sair do caminho. Eu preciso estar mais afinado com Deus, o adorando como Ele é digno de ser adorado. Eu falo nós, eu falo eu, mas eu falo por nós. Nós precisamos. Queridos, não existe nada de mais tremendo e maravilhoso do que saber que a glória do Senhor, como acompanhou aquele povo no meio do deserto, levando eles até a terra prometida, essa glória também, não da mesma forma, nos mesmos modos, mas ela também pode nos acompanhar, porque estamos peregrinando pelo deserto deste mundo, indo em direção à terra prometida, que é o nosso céu, a Jerusalém celestial, aleluia. Essa glória pode nos acompanhar, mas infelizmente a gente se atém tanto às coisas deste mundo, tanto às coisas que são nossas, e que na verdade não são, que nós não sentimos a glória do Senhor perto de nós, junto a nós. E assim regredimos. Que esta mensagem venha sobre a sua vida nesta manhã, como um despertamento. Que venha sobre a minha vida, como um renovo da parte do Senhor. Que venha sobre a nossa vida, para falar: meu filho, minha filha, não acabou ainda. Estamos correndo ainda, a linha de chegada ainda não chegou, você não cruzou ainda, continua firme, continue correndo, continue, eu estou com você, não tenha medo de nada, fique firme, porque eu próprio, eu mesmo, te darei o prêmio, te darei a coroa da vida, te darei a recompensa, aleluia. Não fuja daquilo que você tem medo e que está te paralisando, porque isso só vai aumentar o medo. Busque ao Senhor, enquanto podemos encontrá-lo. Faça o possível para estar reunidos junto com os irmãos, dentro da sua realidade. Seja humilde, de coração, e reconheça que nós não somos nada sem Deus e não somos nada também sem o nosso semelhante. Precisamos de Deus, mas precisamos também uns dos outros. Por último, louve e adore ao Senhor, independentemente de qualquer coisa, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos reconhecer e aceitar que temos medo, sim. Mas ainda que estejamos tremendo, nós possamos dizer, como disse Davi, lá no Salmo 56,
Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Ou no Salmo